Vereadora Estela Balardim, com a palavra. Cedo meu espaço para o vereador Juliano Valim, senhor presidente. Por cedência do espaço do vereador Juliano da Estela para o vereador Juliano Valim, com a palavra da tribuna. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste pelos canais de comunicação. Hoje ocupo este espaço para informar e esclarecer alguns pontos de uma indicação que estou fazendo ao Poder Executivo Municipal e em conjunto com outros 16 colegas dessa casa. Na indicação, solicitamos à Prefeitura que converse com o Gabinete de Crise Municipal e Estadual para reabrir ou ampliar a capacidade de público nas casas noturnas, casas de shows, teatros, cinemas, museus, estágios e ginásios de esportes, mediante a apresentação da carteira da vacinação Covid-19 na forma física ou através do aplicativo Conect SUS. O que me move para protocolar essa indicação é levar justiça a todos os ramos de trabalho. Após 1 ano e meio, alguns ainda não puderam abrir as portas para o público. O governador liberou a abertura de diversos segmentos de empresas, com exceção do cinema. Todas as demais citadas anteriormente ainda não podem abrir ao público. Isso é injusto. A vacinação, o distanciamento social, o uso da máscara e os cuidados de higiene, principalmente o uso de álcool gel, são fundamentais para a prevenção ao coronavírus. Mas com a reabertura gradual das atividades econômicas, os riscos de contaminação aumentam, particularmente com o surgimento da variante Delta. Neste contexto, a vacinação assume um caráter decisivo para a prevenção da contaminação por Covid-19. Os riscos de contaminação são maiores em locais fechados, com pouca circulação de ar, onde há uma grande proximidade entre as pessoas ou quando pela natureza da atividade. É necessário tirar a máscara. Este é o caso das casas noturnas, casas de show, teatros, cinemas, museus e ginásios de esportes, pois na maioria dos casos são locais fechados, muitas vezes sem janelas, e onde é necessário retirar as máscaras para o consumo de alimentos, bebidas ou facilitar a prática do esporte. Contudo, são locais que ficaram mais de 1 ano fechados, em virtude dos decretos estaduais, e necessitam reabrir com autorização para colocar em público ou espectadores no estabelecimento para acelerar ou iniciar o processo de recuperação financeira. Considerando que as pessoas maiores de 18 anos, as gestantes ou os puérperas e pessoas com comorbidades já podem ser vacinadas e que Caxias do Sul já vacinou mais de 327 mil pessoas com a primeira dose e mais de 150 mil com a segunda, e nos traz uma sensação de alívio e alegria, por saber que logo podemos chegar ao fim deste ciclo. Mas, por outro lado, ainda há pessoas que, mesmo estando nas faixas etárias que podem receber a vacina, ainda não se vacinaram, colocando em risco a saúde da coletividade e inviabilizando um recuo maior das normas e distanciamento no comércio. Para enfrentar os riscos provocados pela variante Delta, cidades e países estão adotando a obrigatoriedade da apresentação de certificado da vacina. Nova York, França, Itália, Austrália, Hungria, Grécia, Reino Unido e Israel são exemplos de locais no exterior que adotaram esse protocolo, ora indicado ou fizeram atos semelhantes. No Brasil, em diversas cidades, as casas legislativas ou as prefeituras estão anunciando que vão aderir com a medida. A Agência Brasil, no dia 20 de agosto, publicou uma notícia em que uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, mais da metade dos 1.896 municípios ouvidos manifestou concordância com a exigência de comprovação de vacinação para acessar determinados espaços. Entre a população, a maioria é favorável à vacinação. Conforme pesquisa do Instituto Datafolha, a soma dos que já receberam uma dose do imunizante ou pretendem se vacinar subiu de 91
para 94%. O maior índice desde que essa consulta começou a ser feita. Precisamos conciliar proteção com a retomada econômica para todas as categorias, pois os empresários e diversas famílias não suportam uma nova onda do vírus e, por consequência, das restrições. Mas, ressaltando, a indicação que estamos protocolando, determinação e comprovação da vacina para locais onde sem autorização para abrir, exceto cinemas que pode abrir, mas com uma quantidade pequena de público. Nobres pares, agora vou falar um pouco da eficácia e da efetividade das vacinas aplicadas no Brasil. Antes de mais nada, precisamos entender que a eficácia representa o quanto uma vacina é capaz de prevenir doenças em um ambiente controlado. Ou seja, os cientistas avaliam a resposta a ela em condições e grupos de pessoas monitorados e específicos. Já a efetividade representa como esses mesmos imunizantes funcionam quando são utilizados na população em geral. Um estudo publicado no dia 25 de agosto pelo UOL traz dados coletados, quais são os mais utilizados até agora e já inclui os resultados de um recente estudo da Universidade de Oxford, que observou a efetividade das vacinas AstraZeneca, Pfizer e em relação às variantes Alfa e Delta. De acordo com os dados do Instituto Butantan no Brasil, a variante ainda dominante é a Gama, representando no estado de São Paulo 89,82% dos casos, seguida pela cepa batizada de P1.2, representando 4,22%. E depois as variantes Alfa e Delta. Todas as vacinas têm oferecido proteção contra elas. Passamos à análise de cada vacina, considerando a vacinação completa, 2 doses para todos os imunizantes, com exceção da dose única da Janssen, para facilitar a compreensão dos dados. Peço que a TV Câmara disponibilize as imagens a quem nos assiste, por gentileza. Dando sequência. Atualmente, nenhuma vacina apresentou 100% da eficácia, não somente contra o Covid-19, mas contra qualquer outra doença até hoje. Apesar de a eficácia ocorrer somente quando o imunizante supera os 90% nos ensaios clínicos, uma eficácia superior a 50% percentual de corte para a Anvisa já é suficiente para o controle da atual pandemia. Portanto, muito mais importante do que saber a eficácia de cada uma das vacinas contra o Covid-19 é buscar a conscientização sobre a importância em estar vacinado. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhores serão os resultados no combate à pandemia. E tal como indicam os diversos estudos sobre a eficácia e a eficiência da vacina, nem todos aqueles que recebem a vacina acabam se tornando imunes à doença. Mas quanto maior o número de pessoas imunizadas, mais a população fica protegida. Portanto, tomar ou não uma vacina não é uma decisão que afeta exclusivamente a pessoa com esta decisão. Ela interfere também na saúde de todos aqueles que convivem. Por isso, a vacinação não é simplesmente uma questão de opinião, mas de conscientização social e saúde pública. Por fim, vou falar um pouco da constitucionalidade da matéria. Inicialmente, devo informar que o Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de constitucionalidade, número 6.587, considerou constitucional que estados e municípios façam ações para estimular a vacinação compulsória, que não significa vacinação forçada. Minha assessoria colocou um pequeno trecho da decisão no telão para a leitura de todos. Vou ler um pequeno trecho da decisão. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. O advogado
Estevão Campos, integrante da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo e professor de Direito Constitucional da UNASP, em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 23 de agosto, informou que a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, editada pelo governo federal, declaração de líder. Declaração de líder, a bancada do PSD permanece. Juliano Valim com a palavra. Traz a admissão de medidas profiláticas e cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal analisou pela constitucionalidade da lei, permitindo que estados e municípios estabelecem medidas restritivas. Com isso, não se impede a adoção de medidas profilásticas e sua dosagem sob prescritivas federais, estaduais e locais. Uma parte no momento oportuno, vereador. A advogada Fernanda Zuncari, especializada em direito do consumidor e saúde, afirma na mesma publicação que a medida não infringe nenhuma legislação. Nas palavras dela, o cidadão que não quer se vacinar terá seu direito preservado. No entanto, não poderá frequentar locais fechados em respeito à coletividade. Entre individual e o coletivo, sempre prevalecerá o coletivo quando se trata de saúde. Para assegurar que todos os ramos de trabalho possam retomar as atividades econômicas de forma segura e não enfrentemos uma nova onda provocada pela variante Delta ou outras, estamos indicando ao Poder Executivo Municipal que leve ao Gabinete de Crise Municipal e Estadual a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação Covid-19 para obter acesso a casas noturnas, casas de show, teatros, cinemas, museus, estádios e ginásios de esportes, podendo inicialmente ser por período determinado para avaliar o comportamento do caxiense em relação ao determinado. Se obtivermos resultados positivos, que seja estendida por tempo indeterminado e que sejam liberados espaços de danças nos eventos, casamentos, formaturas, bailes da terceira idade e jantares dançantes. Reflexão. Informo que a minha assessoria fez uma extensa pesquisa para levantar todas as alternativas para a retomada integral dos segmentos de trabalho. E a mais segura foi a que estamos apresentando neste documento. Caso essa indicação cause desconforto em alguém, que apresente outra alternativa viável, antes de reclamar ou fazer nada. Antes de reclamar e não fazer nada. Por fim, mais uma vez quero destacar que um possível decreto ou lei ordinária nesse sentido não obrigará a vacinação dos caxienses. Todos têm o direito de escolher se querem ou não ser vacinados, mas a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Agradeço a compreensão, mas a leitura explicativa é de extrema importância ao tema saúde pública. Todos os dados apresentados na minha fala foram baseados em pesquisa que estão à disposição na minha bancada. Deixo bem claro, respeito aos vereadores que não aceitaram assinar, chama-se democracia. E agradeço e cito com orgulho os 16 colegas vereadores que aceitaram assinar essa indicação. Estão preocupados com a saúde e a vida da população caxiense. Uma parte, vereador. Bressan, vereadores Bressan, Bortola, Xuxa, Denise Pessoa, Fiuza, Estela Balargin, Felipe Gromaia, Gladys Friso, Lucas Caregnato, Marisol, Cadore, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daniluz, Tatiane Friso, Wagner Petrini, Camiles e este vereador que vos fala, Juliano Valim. Por gentileza, os apartes. Lucas, por gentileza. Se não me engano, teve. Primeiro, vereador Juliano, parabenizar o seu protagonismo em apresentar a importância e a relevância desse tema com dados teóricos, com dados da legalidade. Me faz lembrar, vereador Juliano, eu que sou historiador, no início do século XX, à época o presidente do Brasil era Rodrigues Alves, estava se desenvolvendo a vacina da varíola.
Mas lá, em 1904, as pessoas não tinham o nível de informação enfim, né, todos os elementos que nós temos hoje. A época foi obrigado as pessoas a fazerem a vacina e em razão disso ocorreu a revolta, né, a guerra da vacina. Bom, passados mais de 100 anos, hoje nós temos dados, sabemos da eficácia da vacina, sabemos de quão difícil foi aqui nessa casa, quando nós recebíamos os relatos das UTIs lotadas, das pessoas sem vacinação. A secretária esteve aqui, falou angustiada, né? Ou seja, quando chegaram as primeiras vacinas, de ter que dividir essas vacinas, e hoje nós temos, e as pessoas não querem se vacinar. Quero dizer que eu sou totalmente favorável ao passaporte vacinal, de que o acesso a determinados lugares da nossa cidade, especialmente os que as pessoas vão se contatar, ele seja relacionado às pessoas apresentarem, né, a sua carteirinha de vacinação ou documento que comprove, ou seja, garantindo a sua saúde, a saúde dos outros, e que o sistema de saúde do nosso município não venha a colapsar novamente. Então, parabéns, vereador, somos parceiros para a sua indicação ou outra medida dessa casa, no sentido de destacar a importância da vacinação no nosso município. Parabéns e obrigado. Vereador Lucas, só tenho a agradecer pelo vosso comentário. Por gentileza, vereador Felipe. Vereador Juliano, quero lhe cumprimentar pela iniciativa. E o senhor trouxe aqui dados sérios, né? O senhor defende a vacina. É a grande chance que nós temos, a solução já se apresenta, né? Da redução de mortos, de infectados, enfim, vem se apresentando depois que a vacinação começou a ganhar corpo realmente, e Caxias do Sul vem sendo um exemplo na aplicação da vacina. Essa indicação ela vai de encontro ao Vacinite, que vai começar agora aqui na cidade, que é uma grande iniciativa do governo municipal, né, uma grande iniciativa. Tenho certeza, vereador Juliano, como a gente já viu em outras cidades do país, que depois desse debate lançado, muitas pessoas foram se vacinar que ainda não tinham se vacinado. Então, esse debate que o senhor propõe também, ele sugere isso, que as pessoas busquem a vacinação. E lugares, aqui na Serra também, já começam a dar descontos para pessoas que apresentam a vacinação. Então, são várias formas de incentivo e nós temos que buscar aquela preocupação que a Secretaria da Saúde tem, dessas 5.000 pessoas que não completaram o ciclo vacinal ainda, e dos jovens que têm possibilidade de ainda não foram se vacinar. Tenho certeza que essa indicação auxilia em muito que a gente possa chegar no ponto que o município quer, né, que é buscar a excelência da vacinação. Então, fiquei muito feliz pelo convite, vereador Juliano, porque confio e acredito na ciência, e o senhor defendeu a ciência na sua fala. Muito obrigado. Agradeço, vereador Felipe, pelas vossas considerações. Vereador Wagner. Vereador Juliano Valim, primeiro te parabenizar pelo assunto. Assinei de primeira mão quando o senhor me procurou. É um assunto importantíssimo e os números provam. 1º de julho, nós tínhamos em UTIs no estado 1.800 pessoas. Em 2 meses de vacinação, no dia de ontem, 500 internados. E isso prova que é a vacina que dá resultado. Então, eu repito o que o vereador Felipe Grêmio-Mairo falou, a importância da iniciativa da Prefeitura em fazer esse movimento do Vacinite. E na semana que vem, junto com outros vereadores, estaremos atingindo um outro público jovem, que é o encontro da vacinação. Já convidei o vice-líder de governo, o Bressan, vou convidar o vereador Rafael Bueno, presidente da Comissão de Saúde, a vereadora Estela, pessoas que são ligadas à juventude, para que a gente, em conjunto com a Prefeitura, vacine os jovens, para que a flexibilização avance ainda mais. Caxias do Sul precisa chegar nos 70% de vacinados. E aí sim avançar. E eu sempre critiquei o governador, mas agora eu tenho que elogiar ele pela liberação dos eventos esportivos que foi anunciado no dia de ontem. Obrigado pela parte, parabéns pelo tema, vereador. Agradeço vossas considerações, vereador Wagner. Por gentileza, vereador Scalco. Obrigado, vereador Juliano. Eu quero te cumprimentar, porém, vereador Juliano, tu tem que cuidar muito com a tua fala aqui dentro da casa. Tu tá julgando, e na tua fala tu foi bem explícito, dizendo, ó, os outros vereadores que não assinaram comigo não se preocupam com a população. Tem que ter cuidado. Eu sou a favor da vacinação, sou vacinado, sou a favor da abertura, sou contra a obrigação
que todos tenham que se vacinar, porém a gente tem que ter muita responsabilidade na fala. O senhor está julgando pessoas aqui sem saber se realmente são contra ou não a população. Eu não sou contra a população, sou a favor da vacinação. Então o senhor só cuide na próxima vez em fazer esses julgamentos. Obrigado. Vereador, se o chapéu serviu, eu não posso fazer nada. Só lamento. Tá. Questão de ordem, presidente. A fala, o vereador Juliano tem que retirar a fala, porque ele já se passou, né? Bom, Porque, tempo de líder, questão de bancada ordem do Novo. atendida, Juliano. Posso seguir? Por gentileza, vereador Cadore. Não, quanto à acabou. questão de ordem, o senhor... Não retiro. Hã? Não retiro. Sim. É que, Não assim, fiz o ofe- vereador não fiz Scalco... ofensa nenhuma. A questão de ordem, Scalco, assim, ó, pelo regimento, o que eu tenho conhecimento, para mim, eu sou neutro. Questão de ordem é de retirada quando houve uma ofensa. Eu acredito que não houve ofensa, isso. Não vou retirar, porque vocês jamais houve ofensa. retiraram alguma coisa quando vocês falam que de fato é considerado uma ofensa. Então, descartado. Não vou retirar. Segue, acabou. Concluindo, vereador. Só quero agradecer, então, mais uma vez, reforçando os vereadores que assinaram, tá? Mostra aí que a gente está aí enganjado nessa causa nobre. E, como diz o vereador Lucas, toda sugestão que venha contribuir para o bem comum da saúde pública do nosso município, e quem sabe seja até um exemplo para outros estados, estamos juntos nessa causa. Meu muito obrigado, presidente, e demais colegas que estão nos prestigiando aí, aqui na Câmara, como também através das redes sociais. Muito obrigado.